2 Crepúsculo do Sol, 2920. Tel-Aru, Morrovim. Um homem para vê-la, mãe da noite, disse o guarda. Um membro da tribo Kotringi que apresenta suas credenciais como Lord Zul de Black Marsh, parte da guarnição imperial de Gideon. O que te faz pensar que eu teria o menor interesse em vê-lo? Perguntou a mãe noite com doçura venenosa. Ele traz uma carta da falecida imperatriz do Império Cirodílico. Estamos tendo um dia agitado. Ela sorriu, batendo palmas com alegria. Mande-o entrar. Zul entrou na câmara. Sua pele metálica, embora exposta apenas no rosto e nas mãos, captou a luz da lareira e os relâmpagos da noite tempestuosa da janela. A mãe noite notou também que ela podia se ver como ele a via, serena, bela, inspiradora de medo. Ele entregou a ela sua carta da imperatriz sem dizer uma palavra. Bebendo seu vinho, ela leu. O Duque de Morrovim também me ofereceu uma quantia apreciável para mandar assassinar o imperador no começo deste ano, ela disse, dobrando a carta. Seu pagamento afundou e nunca foi entregue. Foi um aborrecimento considerável, principalmente porque eu já tinha me dado ao trabalho de colocar um dos meus agentes no palácio. Porque eu deveria presumir que seu pagamento mais do que generoso, de uma mulher morta, chegará. Eu trouxe comigo, disse Zul simplesmente. Está na carruagem lá fora. Então traga-o e nosso negócio estará completo. Sorriu a mãe noite. O imperador estará morto até o fim do ano. Você pode deixar o ouro com a Paladite, a menos que queira um pouco de vinho. Zul recusou a oferta e se retirou. No momento em que ele saiu da sala, Miramor deslizou silenciosamente para trás da tapeçaria escura. A mãe noite ofereceu a ele uma taça de vinho, e ele aceitou. Eu conheço esses sujeitos, Zul, disse Miramor cuidadosamente. Mas eu não sabia que ele trabalhava para a velha imperatriz. Vamos falar mais um pouco sobre você, se não se importar, ela disse, sabendo que ele, de fato, não se importaria. Deixe-me mostrar meu valor, disse Miramor. Deixe-me ser aquele que vai acabar com o imperador. Eu já matei o filho dele, e você viu lá o quão bem eu consigo me esconder. Diga que viu uma ondulação na tapeçaria. A mãe noite sorriu. As coisas estavam se encaixando muito bem. Se você sabe usar uma adaga, você o encontrará em Bodrum, ela disse, e descreveu a ele o que ele deveria fazer. 3 Crepúsculo do Sol, 2920. Mournhold, Morrovim. O Duque olhou pela janela. Era de manhã cedo e, pelo 4º dia consecutivo, uma névoa vermelha pairava sobre a cidade, lançando relâmpagos. Um vento estranho soprava pelas ruas, arrancando suas bandeiras das ameias do castelo, forçando todo o seu povo a fechar as janelas com força. Algo terrível estava chegando à sua terra. Ele não era um homem muito culto, mas conhecia os sinais. Assim como seus súditos. Quando meus mensageiros chegarão aos 3, ele rosnou, virando-se para seu castelão. Vivek está bem ao norte, negociando tratado com o imperador, disse o homem, seu rosto e voz tremendo de medo. Almalexia e Sotacil estão em Necron. Talvez possamos alcançá-los em alguns dias. O Duque assentiu. Ele sabia que seus mensageiros eram rápidos, mas a mão de Oblivion também era. 6 Crepúsculo do Sol, 2920. Bodrum, Morrovim. A luz das tochas capturada na neve nevoada dava ao lugar uma qualidade sobrenatural. Os soldados de ambos os acampamentos se encontraram amontoados em volta da maior das fogueiras. O inverno reunia inimigos de 80 anos de guerra. Embora apenas alguns da guarda Domer pudessem falar cirodílico, eles encontraram um ponto em comum lutando por calor. Quando uma linda donzela Redguard passou para o meio deles para se aquecer antes de voltar para a tenda do tratado, muitos homens de ambos os exércitos levantaram os olhos em aprovação. O imperador Reman III estava ansioso para deixar as negociações antes mesmo que elas começassem. Um mês antes, ele pensou que seria um sinal de boa vontade se encontrar no local de sua derrota para o exército de Vivek. Mas o lugar trouxe de volta mais memórias ruins do que ele pensava. Apesar dos protestos do potentado Versidu Ishai de que as rochas do rio eram naturalmente vermelhas, ele podia jurar que viu respingos do sangue de seu soldado. Temos todos os detalhes do tratado, ele disse, pegando um copo de uele quente de sua amante corda. Mas aqui e agora não é o lugar para assinar. Devemos fazê-lo no Palácio Imperial,
com toda a pompa e esplendor que esta ocasião histórica exige. Você deve trazer Almalexia com você também, e aquele sujeito mago, Sota Sil, sussurrou o potentado. Quando? Perguntou Vivek com infinita paciência. Exatamente em um mês, disse o imperador, sorrindo generosamente e se levantando desajeitadamente. Faremos um grande baile para comemorar. Agora preciso dar uma volta. Minhas pernas estão todas doloridas com o tempo. Corda, minha querida, você vai caminhar comigo? Claro, Majestade Imperial, ela disse, ajudando-o a ir em direção à entrada da tenda. Você gostaria que eu fosse com você também, Vossa Majestade Imperial? Perguntou Versidui Shai. Ou eu? Perguntou o rei Druzel de Senchal, um conselheiro recém-nomeado para a corte. Isso não será necessário, não vou demorar um minuto, disse Reman. Miramor agachou-se nos mesmos juncos em que se escondera há quase 8 meses. Agora o chão estava duro e coberto de neve, e os juncos escorregadios com gelo. Cada leve movimento que ele fazia emitia um estalo. Se não fosse pelas canções estridentes do exército combinado de Morrovim e Imperial reunidos em volta da fogueira, ele não teria ousado se aproximar tanto do imperador e de sua concubina. Eles estavam parados na curva do riacho congelado abaixo do penhasco, cercados por árvores brilhando com gelo. Cuidadosamente, Miramor removeu a adaga da bainha. Ele havia exagerado um pouco suas habilidades com uma lâmina curta para a Mãe da Noite. É verdade, ele havia usado uma para cortar a garganta do príncipe Juilek, mas o rapaz não estava em posição de revidar naquele momento. Ainda assim, quão difícil poderia ser esfaquear um velho com um olho? Que tipo de habilidade com lâmina um assassinato tão fácil exigiria? Seu momento ideal se apresentou diante de seus olhos. A mulher viu algo mais profundo na floresta, um pingente de gelo de formato incomum, ela disse, e correu para pegá-lo. O imperador ficou para trás, rindo. Ele se virou para a face do penhasco para ver seus soldados cantando o refrão de sua canção, de costas para seu assassino. Miramor sabia que o momento havia chegado. Consciente do som de seus passos no chão gelado, ele deu um passo à frente e atacou. Quase simultaneamente, ele estava ciente de um braço forte segurando seu braço de ataque e outro enfiando uma adaga em sua garganta. Ele não conseguia gritar. O imperador, ainda olhando para os soldados, nunca viu Miramor ser puxado de volta para o mato e uma mão muito mais habilidosa do que a dele cortando suas costas, paralisando-o. Com o sangue se acumulando e já cristalizando no chão congelado, Miramor observou, morrendo, o imperador e sua cortesã retornarem para se juntar ao acampamento no penhasco. 12 Crepúsculo do Sol, 2920. Mournhold, Morrovim. Uma gota de chama sempre em erupção era tudo que restava do pátio central do castelo Mournhold, explodindo em direção ao céu nas nuvens ferventes. Uma fumaça espessa e alcatroada rolou pelas ruas, incendiando tudo que era madeira ou papel. Criaturas aladas semelhantes a morcegos perseguiram os cidadãos de seus esconderijos para o campo aberto, onde foram recebidos pelo exército real. A única coisa que impedia Mournhold de queimar até o chão era o sangue úmido e espirrando de seu povo. Mehrunes Dagon sorriu enquanto observava o castelo desmoronando. Pensar que quase não vim, ele disse em voz alta, sua voz ecoando sobre o caos. Imagine perder toda essa diversão. Sua atenção foi atraída por um fino raio de luz como uma agulha atravessando seu céu sombreado em preto e vermelho. Ele o seguiu até sua fonte, 2 figuras, um homem e uma mulher, de pé na colina acima da cidade. O homem de túnica branca ele reconheceu imediatamente como Sota Sil, o feiticeiro que havia convencido todos os príncipes de Oblivion a fazerem aquela trégua sem sentido. Se você veio pelo Duque de Mournhold, ele não está aqui, riu Mehrunes Dagon. Mas você pode encontrar pedaços dele na próxima vez que chover. Daedra, não podemos matá-los, disse Almalexia, seu rosto duro e resoluto. Mas vocês logo se arrependerão. Com isso, 2 deuses vivos e um príncipe de Oblivion se envolveram em uma batalha nas ruínas de Mournhold. 17 Crepúsculo do Sol, 2920. Tel-Aru, Morrovim. Mãe da Noite, disse o guarda. Correspondência do seu agente no Palácio Imperial. A Mãe Noite leu a nota cuidadosamente. O teste tinha sido um sucesso. Miramor tinha sido detectado e morto com sucesso. O imperador estava em mãos muito inseguras.
A Mãe Noite respondeu imediatamente. 18 Crepúsculo do Sol, 2920. Balmora, Morrovim. Sota Sil, rosto solene e ilegível, cumprimentou Vivek na grande praça em frente ao seu palácio. Vivek tinha cavalgado dia e noite após ouvir sobre a batalha em sua tenda em Bodrum, cruzando milha após milha, cortando terreno perigoso em Dagotrur em velocidade estonteante. Ao sul, durante todo o curso da jornada, ele podia ver as nuvens vermelhas rodopiantes e sabia que a batalha continuava, dia após dia. Em Gnizis, ele encontrou um mensageiro de Sota Sil, pedindo-lhe para se encontrar em Balmora. Onde está a Almalexia? Dentro, disse Sota Sil cansado. Havia um corte longo e feio atravessando seu maxilar. Ela está gravemente ferida, mas Mehrunes Dagon não retornará de Oblivion por muitas luas. Almalexia estava deitada em uma cama de seda, cuidada pelos próprios curandeiros de Vivek. Seu rosto, até mesmo seus lábios, estavam cinzentos como pedra, e havia sangue manchando a gaze de suas bandagens. Vivek pegou sua mão fria. A boca de Almalexia se movia sem palavras. Ela estava sonhando. Ela estava lutando contra Mehrunes Dagon novamente em meio a uma tempestade de fogo. Ao redor dela, a casca enegrecida de um castelo desmoronou, espalhando faíscas no céu noturno. As garras do Daedra cravaram-se em sua barriga, espalhando veneno por suas veias enquanto Almalexia o estrangulava. Enquanto ela afundava no chão ao lado de seu inimigo derrotado, ela viu que o castelo consumido pelo fogo não era o castelo Morhnyold. Era o Palácio Imperial. 24 Crepúsculo do Sol, 2920. A Cidade Imperial, Cyrodiil. Um vendaval de inverno soprava sobre a cidade, espirrando nas janelas e cúpulas de vidro do Palácio Imperial. Raios de luz trêmulos iluminavam as figuras lá dentro em padrões surreais. O imperador gritava ordens para sua equipe em preparativos para o banquete e o baile. Era disso que ele mais gostava, mais do que batalhas. O rei Druzel estava supervisionando o entretenimento, tendo opiniões fortes sobre o assunto. O próprio imperador estava organizando os detalhes do jantar. Nebfish assado, medula vegetal, sopas cremosas, elerak amanteigado, migalhas de bacalhau, língua em aspic. O potentado Versidui Shai fez algumas sugestões próprias, mas os gostos dos Akaviri eram muito peculiares. A senhora Corda acompanhou o imperador até seus aposentos quando a noite caiu. O ano é concluído em Estrela da Noite.